Meu oi a todos, professor Alexandre, sejam todos bem-vindos, canal Professor Alex, obrigado a todos pela presença, se inscrevam. Vamos hoje, dentro de história, falar um pouco do mundo grego, legal? Então, se inscreva, sejam todos bem-vindos. Esse canal ele é bem diversificado, por isso tem recebido vários elogios e crescido bastante, por isso, pela sua diversificação. Falamos de história, falamos de geografia aqui neste canal, falamos também de temas voltados ao mercado, às empresas, que é administração de empresas, logística e tecnologia da informação. Ok? Então sejam todos bem-vindos, obrigado a todos e vamos em frente. Se inscrevam e liguem as notificações e, logicamente, indique para um amigo. Obrigado a todos, vamos em frente. Antiguidade clássica. Então nós temos aí uma diferença de antiguidade clássica e da antiguidade por si só, é o que nós trabalharemos nesse slide. Vamos lá. Então, a antiguidade clássica se refere à Grécia e a Roma, que criaram leis, democracia, filosofia e formas de governo. Agora, a antiguidade ela envolve também povos da América, povos da Europa, povos da África e povos da Ásia. Ok? Por que que o slide está desta forma? Porque quando nós falamos da antiguidade clássica, nós falamos de Grécia, falamos de Roma, ok? Mais exatamente nessa aula falaremos muito da Grécia. Então, eles criaram leis, democracia, filosofia, formas de governo, ok? Então, para quem não sabe, filosofia é o estudo da sabedoria, da racionalidade. Então, eles tinham ali uma parte de estudo ali bem destacada. E criaram a democracia, que nós falaremos mais para frente, que um processo de várias pessoas participarem do governo, dentre outras coisas. Então, tem um mérito sobre essas criações. Agora, quando você fala da antiguidade, você tem que já colocar aí, logicamente, outros povos, como o Egito Antigo, a Mesopotâmia, os povos antigos da América, os indígenas, os africanos, outros povos da Europa, povos da Ásia também, né? Logicamente, não esquecendo dos chineses, ok? Que também participaram bastante aí da história da antiguidade. Então nós temos que considerar todo esse período, ok? Da antiguidade. Que eles vão ali desde o desenvolvimento da escrita no Oriente Médio, mais ou menos ali em 3500 a.C., até a queda do Império Romano, que foi 476 já depois de Cristo. Então nós temos que na antiguidade foi um período muito longo, então não é correto a gente colocar somente Grécia e Roma como sinônimo de antiguidade. Tudo bem? Na parte clássica, sim, porque foram várias coisas que eles criaram, elaboraram e desenvolveram. Mas sobre a antiguidade por si só, nós temos que também colocar junto com eles outros povos. Então, esse slide foi mais para deixar isso mais claro para você. Bom, vamos lá então para a Grécia. Vamos lá para falar um pouquinho da Grécia Antiga. A Grécia Antiga localiza-se em sua maior parte, interessante, no sudeste da Europa. Ela tinha a região continental, a Grécia continental, tinha também a insular, legal, importante isso daí, tinha também a Grécia asiática. Então tinha uma faixa ali da Ásia Menor, então tinha uma região bem grande. Os primeiros tempos da história da Grécia são conhecidos como período homérico, ok? E que foi o poeta Homero, que ele narra, por exemplo, poemas longos sobre a guerra de Troia e as aventuras de Ulisses. Então, são os primeiros tempos da Grécia Antiga. Passamos por uma outra caracterização legal da Grécia, que foi a formação
da cidade-estado, muito importante. Geralmente a cidade-estado era um espaço de decisão coletiva, um espaço também onde eles tinham as festividades, eles tinham também o culto comum a divindades, bem interessante isso daí, bem complexo, ok? E no caso ali, 3 elementos que tinham ali, que eram compostos a cidade-estado. Então você tinha o território agrícola, ocupado, explorado por famílias camponesas, camponeses que possuíam a propriedade individual da terra. Então é um espaço ali, um território agrícola ali, onde que eles plantavam, tinham todo esse processo. Tinha também o núcleo urbano, onde que, no caso ali, você já tinha os templos, você tinha a praça do mercado, então você tinha várias ali oficinas, então lojas, comércio, então você tinha ali um núcleo urbano. E tinha também a divisão que era a Acrópole, que é um lugar sagrado, um templo, né, considerado sagrado para os gregos, e servia também como defesa e símbolo da unidade territorial. Geralmente tinha também essa divisão nas cidades-estado. Vamos falar agora, pessoal, de Atenas. As principais, uma das principais cidades-estados que existiu. Então ela foi fundada no século X a.C. Legal? E o que eram as caracterizações ali do processo de Atenas? No caso, o poder ficava com os bem-nascidos. Em 508 a.C. foi criada a democracia, que é todo um processo de participação do povo, democracia, no caso, assim, quer dizer a participação, justamente, né? O poder emana do povo, o poder do povo, então a democracia. E para isso eles tinham ali alguns órgãos. Então primeiro existia uma Assembleia do Povo, onde que eles votavam leis, dentre outras coisas. Ele tinha o Conselho dos 500, que na verdade eram 500 cidadãos que eram escolhidos por sorteio. E era interessante que tanto os ricos quanto os pobres também participavam ali, poderiam ser eleitos. Então, bem legal, bem interessante, né, a pesquisa. Eles criaram também o ostracismo, que consistia em expulsar da cidade por 10 anos qualquer pessoa que representasse ameaça à democracia. Então, você ameaçasse a democracia, você podia cair no ostracismo. É uma palavra usada até hoje, né? Pode ver que ela tem origem grega, bem interessante. E mais ou menos ali em 450, dentro da história de Atenas, eles criaram o Tribunal Popular, que era composta por 6.000 cidadãos, e que no caso eles também julgavam toda espécie de causas que existiam. Também eram eleitos por sorteio, enfim. Então tinham ali toda uma caracterização. Tínhamos também Esparta. Interessante assim que a política de Esparta, você tinha a Gerusia, que tinha ali 30 anciãos, com mais de 60 anos, ok? Qual que era a função deles? Propor leis, decidir se a cidade devia ou não participar de uma guerra, dentre outras atribuições. Tinha também ali um outro órgão que era a Pela,
você tinha ali cidadãos com mais de 30 anos, né, com 30 anos ou mais, que participavam, ok? Então, o que eles faziam? Eles votavam, no caso ali, as propostas da gerusia. Então, eles faziam ali, concordavam com as propostas pela gerusia. E tinha o eforato. Então ali você tinha somente 5 membros, legal, que também eram eleitos por 1 ano, e ali eles convocavam tropas em caso de guerra e podiam convocar a apela e a gerusia para também aplicar algumas decisões específicas. E o governo espartano, ele era oligarquia, era um governo de poucos, então era o exercício de uma minoria. Os gregos acreditavam em vários deuses. Zeus era o deus mais poderoso. Uma característica de Zeus, que ele zelava pela justiça, por isso que era o deus mais poderoso dos gregos. Entre a justiça, no caso, então, entre os seres humanos, Zeus, ele zelava pela justiça. E quando estava furioso, lançava raios e trovões. Então, era uma caracterização de Zeus. Eles tinham também alguns templos, tinham o oráculo, legal, que no caso ali, que era uma espécie de sacerdote, né, que orientava quem vinha pedir um conselho ou saber do futuro. Então tinha o oráculo, e eles também criaram e alimentavam vários mitos. Então por isso que tem o termo, a mitologia grega, né? Por isso, porque eles tinham ali vários mitos, deuses, heróis, ok? Então eles tinham ali relatos de seres humanos ali, alguns mitos específicos da origem, por exemplo, de alguns mitos. Para finalizar, os Jogos Olímpicos também foi uma criação grega. A primeira versão ocorreu em 776 a.C. Os jogos eram em homenagem a Zeus e tinham o poder de parar guerras. Então, quando tinham os jogos, eles tinham o poder até de parar as guerras para a participação dos jogos. É interessante que naquela época a presença de mulheres era proibida, tanto nas competições como na plateia. Então também era um público bem fechado ali, então não era assim tão aberto à comunidade. Até o próximo vídeo. Dúvidas no e-mail, escreva também um comentário que será bem-vindo. Clique no gostei, ligue as notificações. Na parte de baixo também eu coloco alguns cursos para diferenciar o canal, ok? O objetivo dos cursos, como eu digo, é trazer temas que geralmente eu não trabalho nas aulas, tudo bem? Então, para fazer mais ainda a diversificação do canal. Então, vamos lá, se inscreva, ok? Se inscreva no canal e sejam todos bem-vindos aí. Obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.